Fala aí galera, tudo bem? Na natureza, a água é encontrada em três estados físicos principais. Esses estados físicos podem sofrer mudanças de acordo com a interferência de fatores ambientais e pode torná-la sólida, líquida ou gasosa. Sou Fábio, professor de Biologia, canal Biointerativo. Seja bem-vindo. E aí pessoal, vamos lá. Nosso segundo mapa mental vai ser sobre mudanças dos estados físicos da água. Esse mapa vai estar disponível lá no Instagram, gratuitamente. Então após o vídeo, vão lá, acessem e acrescentem seu material de estudos. Para iniciar, eu vou chamar a atenção de vocês para dois pontos. Primeiro, os nomes principais aqui em letra azul, que são os estados físicos da água. E há uma diferença, tá? Primeiramente, estados físicos da água e mudança dos estados físicos da água. Muitas pessoas confundem estados com mudanças. Então, os três estados físicos principais da água é sólido, líquido, gasoso. As principais mudanças do estado físico da água é a fusão, vaporização, condensação ou liquefação, solidificação, sublimação e ressublimação. Essas mudanças do estado físico da água são influenciadas por dois fatores ambientais, temperatura e pressão. Então, quanto maior for a temperatura e a baixa pressão, ocorre alguns tipos de mudança. Quanto for menor a temperatura e aumento da pressão, ocorre outros tipos de mudança. Então, dependendo desses dois fatores ambientais, essas mudanças de estados físicos da água irão acontecer. Observem as setas. Aqui é uma das partes mais importantes desse mapa mental. A posição dessas setas são exatamente as explicações de cada tópico desse ao lado. Então, vamos para as mudanças. Fusão é a passagem da água do estado sólido para líquido. Para a água poder passar do estado sólido para líquido e sofrer o processo de fusão, ela tem que aquecer. É um exemplo do derretimento do gelo. O gelo é a água em estado sólido. E quando o gelo derrete, ele vai para o estado líquido devido a um aquecimento de temperatura, a um aumento de temperatura, e baixa pressão. Então, para ocorrer o processo de fusão, a água ela tem que ser aquecida, ela tem que sofrer um aumento de temperatura. Vaporização, o próprio nome fala, vapor, ou seja, a água vai do estado líquido para gasoso. Na vaporização, nós encontramos dois tipos, evaporação e ebulição. A evaporação é a forma mais lenta, ou seja, quando você tem lá uma poça de água no chão, que ela vai secar lentamente com a temperatura do ambiente, a gente tem um exemplo de evaporação. Quando você coloca a roupa no varal molhada para poder secar, essa água ela vai evaporar de uma maneira lenta, dependendo da temperatura do ambiente. Então é um tipo de evaporação. Ebulição é uma forma mais rápida, com formação de bolhas, ou seja, a evaporação da água ela vai se dar de acordo com o aumento exagerado e extremo da temperatura, que é o exemplo de uma água fervendo na panela. A água fervendo na panela ela vai secar muito mais rapidamente porque ela está sendo submetida a uma temperatura muito alta. Então ela vai vaporizar de uma maneira mais rápida do que a evaporação. Cuidado para não embolar nesses dois nomes. Vaporização é a mudança. Evaporação é um tipo de vaporização. Então, tanto fusão quanto vaporização vai acontecer um aumento de temperatura para poder ocorrer essas duas mudanças. No lado oposto, a gente vai ter uma perda de calor, ou seja, baixa temperatura. Então, para a água poder passar do estado gasoso para líquido, ela tem que resfriar, ela tem que condensar. Então, condensação ou liquefação é a passagem da água desse estado de gás
para o estado líquido. Então a temperatura aqui tem que ser mais baixa e a pressão tem que ser mais alta. Para passar do líquido para o sólido, também tem que ocorrer uma baixa de temperatura e um aumento de pressão. Então, por exemplo, você coloca uma água no congelador. O que ela vai acontecer? A água no congelador vai estar em estado líquido assim que você colocar. Quando ela é submetida a uma baixa temperatura e aumento de pressão, ela vai se solidificar, ou seja, ela passa do estado líquido para sólido porque a temperatura diminuiu. Então, para isso acontecer, a temperatura tem que estar baixa e a pressão tem que estar alta. O caso de condensação, só para exemplificar, acontece muito, por exemplo, no espelho do banheiro. Então, às vezes, a água do chuveiro solta um vapor de água, estado gasoso. Quando esse vapor de água entra em contato com a superfície fria do espelho, ela vai se condensar, ela vai tornar líquido. Acontece também, por exemplo, na tampa da panela quando você coloca uma água para ferver, no cozimento do arroz. Quando o arroz está cozinhando, essa água ela vai do estado líquido para gasoso, que é a vaporização, né, através de ebulição. Então a água ela vai evaporar e quando essa água que evapora entra em contato com a superfície fria da tampa, ela vai resfriar e vai se condensar, vai tornar líquido. No entanto, quando você levanta a tampa da panela onde está cozinhando o arroz, você vai ver gotículas de água, porque a água ela foi condensada. Do estado gasoso, ela passou para o estado líquido porque ela se chocou com a superfície mais fria, que foi a tampa da panela. Ok? Sublimação é a passagem do estado sólido diretamente para gasoso, sem passar pelo estado líquido. Isso acontece com o gelo seco. Se a gente for verificar da questão de água, mas pode acontecer com outros materiais também, tá? Então, quando a água ela passa do estado sólido diretamente para o estado gasoso, a gente dá um nome de sublimação. Acontece também com as bolas de naftalina, aquelas bolinhas que são colocadas no armário para espantar inseto. Então, as bolas de naftalina estão em estado sólido e elas evaporam com o tempo. Elas vão diretamente para o estado gasoso. Então, elas não passam pelo estado líquido. Então, é uma forma de sublimação. O oposto, nós temos a ressublimação. Esse nome pode ser considerado também como sublimação inversa. Tá? O oposto da sublimação, sublimação inversa. Geralmente, não trabalham muito com o nome de ressublimação, mas ele existe, mas não é tão usado. Um exemplo de sublimação também é a produção do gelo seco, onde o gás carbônico, que é em forma de gás, né, que é submetido em altas pressões até se transformar em gelo seco para sólido, então ele sofre um processo de sublimação inversa, que é a ressublimação. Temos aqui também o ponto de fusão e ebulição da água. O ponto de fusão da água é 0 grau. Se a água tiver submetida na temperatura de menos 1 grau, ela vai estar em estado sólido. Em 0 grau, estado líquido, que é a fusão dela. E 1 grau, ela já vai estar em estado líquido até 99 graus. Quando ela chegar em 100 graus, é o ponto de ebulição dela, ou seja, ela vai para o estado gasoso. Então, abaixo de 0 graus, estado sólido, de 1 grau a 99 graus, estado líquido, e acima de 100 graus, estado gasoso. Então, quando a gente fala em ponto quer dizer a temperatura exata que essa água vai sofrer a passagem do estado sólido para líquido e do estado líquido para gasoso. Ok? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Não esquece de compartilhar esse vídeo para outras pessoas também terem acesso a esse material. Muito obrigado pela presença de vocês e até o próximo mapa. Um abraço.